Evangelho de João, capítulo 7. Vamos ler do verso 10 ao verso 13. Na verdade, o nosso assunto é praticamente todo o capítulo 7, mas vamos nessa primeira leitura, o que está expresso pelo apóstolo João, no verso 10 ao verso 13, capítulo 7 do Evangelho de João. 7:10. Assim diz a palavra de Deus. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande multidão, grande murmuração ao seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom. E outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Amados, nós temos aqui o grande divisor da história da humanidade. Se você pegar cronologicamente, né, você vai ver que o calendário usual no mundo, ele diz que estamos no ano 2015. Só que esse é o primeiro nome do ano, viu? O sobrenome dele é depois de Cristo. Agora, nós conhecemos nossa era. Porque a história da humanidade está dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Verdade que temos um calendário chinês, nós temos um calendário judaico, nós temos um calendário muçulmano que tem como ponto de partida a fuga para Medina de Maomé, quando Maomé saiu com alguns discípulos de Meca para Medina, que eles chamam de Hégira ou Hégira. E que com isso você tem cada povo, mas esses povos que se recusam a reconhecer Jesus como o Senhor, são obrigados a ter dois calendários, o deles e o mundial. Jesus realmente divide a história da humanidade. Jesus também é o divisor na história dos homens, em tudo que você pensar nas ideologias. Portanto, eu não vou aqui gastar muito tempo dizendo como é importante para a sua história você conhecer bem Jesus, para si mesmo. Esse conhecimento de Jesus pode ser extraordinário na sua história. Porque se tudo que Jesus disse é verdade, então muito em breve todo o mal será extirpado da terra. Todos os facínoras, todos os homens que gastaram os seus dias proporcionando males para a vida dos outros, roubando e se apropriando daquilo que não é dele, ou gente que chega a apropriar-se de vidas, tirando vidas, muitas vezes por motivos tolos. Todo homem, do mais importante em termos políticos ou sociais, até aquele que nem mesmo, que é um anônimo entre nós. O livro de Apocalipse nos diz que todo grande e todo pequeno, do maior ao menor, todos comparecerão diante do trono do Senhor Jesus. E depois de feita justiça na terra, ele carregará alguns para que vivam eternamente, uma eternidade. Porque pelo que todos entendemos do livro de Gênesis, todo homem, inclusive você, foi feito alma vivente. Como o hebreu chama, Nefesh Hayah. O que significa que você vai existir para sempre. Vai haver um momento em que o seu corpo e a sua alma se reencontrarão, mesmo que você esteja morto. Leia Apocalipse 20, você vai ver isso. E aí, os ressuscitados todos, do maior, do mais velho de todos, aquele menorzinho, aquela criança que morreu ainda no ventre da sua mãe, vão ser ressuscitados e comparecerão diante de Jesus. Por isso, no cântico que cantamos, há uma frase de Filipenses, ou uma assertiva,
que encontramos na carta de Paulo aos Filipenses, que diz que quando o nome de Jesus soar, todo joelho se dobrará e toda língua se confessará. Ele diz, os joelhos que estão em cima nos céus, os anjos de Deus se dobrarão diante dele. Os homens, os que estão em cima na terra, e até os que estão nas águas debaixo da terra, aí talvez uma referência aos demônios, todos eles, todo ser que existe, dobrará o seu joelho e confessará que Jesus é o Senhor. Ele é o dono, ele é o proprietário. Portanto, conhecer Jesus dispensa, e eu creio que para todos nós brasileiros, de certa forma, dispensa a defesa de que precisamos conhecê-lo. Eu fazer aqui uma apologia de você se aprofundar ao conhecimento de Jesus. Mas me permito a pensar no método, que como diz, precisamos do método certo, que a Bíblia diz. Tem um poeta que escreveu o seguinte: muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo um hippie, já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante quando se sabe do seu grande amor. E é preciso hoje que se cante: Jesus, o Rei dos Reis, o Salvador. Não se permita passar um minuto a mais ignorando esse personagem tão importante da sua história e da história do seu mundo. Segundo o apóstolo João, tudo que existe foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Foi por intermédio dele que tudo passou a existir. Então não se permita passar um minuto só, um segundo a mais, ignorando, sem conhecer o que você precisa saber. Porque como disse a poesia que eu disse há poucos minutos atrás, nem todos sabem vê-lo como é. Então como é que eu posso aprender a ver Jesus? É exatamente sobre isso que João fala. João diz que havia divisão entre os hebreus. Se você é uma pessoa cheia de dúvidas, se você quer tirar essas dúvidas a respeito de Jesus, seja muito bem-vindo. Foi para isso que ele veio à Terra, para tirar todas as dúvidas que você precisa tirar. É para isso que ele instituiu a igreja, foi para isso que ele me fez pastor. Porque eu sou obrigado a lutar para tirar qualquer outro conhecimento, qualquer ignorância da palavra de Deus, para estar pronto a orientar qualquer pessoa que queira. Então está cheio de pastores nessa cidade. Não sei se todos eles aptos a ensinar, mas é a obrigação deles. Supõe-se que um pastor seja um conhecedor de Jesus para transmitir isso ao seu rebanho. Então você é muito bem-vindo. E aqui nessa história, você vai ver que pessoas mais inusitadas, mais surpreendentes, ignoravam quem Jesus era. Então, nesse texto, vejam só, o que nos diz o verso 10? Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Por que os irmãos de Jesus são citados? E você vai perguntar para mim, quantos irmãos? Que irmãos são esses? Bom, ao contrário do que um desvio do cristianismo ensina, Maria teve 4 filhos com José e ainda teve muitas filhas. Se alguém ensinar diferente para você, não está ensinando o Evangelho. Os nomes dos 4 irmãos de Jesus estão no Evangelho de Mateus, ali pelo capítulo 10 e 11. Quando os nazarenos dizem, olhando para Jesus, esse não é filho do carpinteiro José, sua mãe não se chama Maria. Não são os irmãos dele, Tiago, Judas, José e Simão. Então a Bíblia diz o nome dos 4 irmãos de Jesus. E ele tinha algumas irmãs que a Bíblia não diz quantas são, mas que estavam sempre acompanhando Maria quando ela ia procurar Jesus. Então, o que é interessante você olhar, porque possivelmente elas eram pequenas ainda, que acredita-se que aos 12 anos, por volta dos 12 anos de Jesus, Deus tenha levado José. E Jesus então tornou-se o arrimo da sua família. E trabalhava como carpinteiro para sustentar seus irmãos e irmãs. Quando ele chegou por volta dos 30 anos, então Jesus deixou seus irmãos cuidando da sua mãe
e foi cuidar dos negócios do seu pai, como ele sempre dizia. E aí é que nós encontramos, nesse trecho, palavras dos irmãos de Jesus. Porque os irmãos de Jesus, aí do verso 1 até o verso 9, você vai ver essa história. Os irmãos de Jesus ouviam falar que Jesus fazia coisas portentosas, coisas extraordinárias, que Jesus curava pessoas, que Jesus fazia prodígios e sinais inacreditáveis, e que ao ponto do povo acreditar que Jesus era o Messias, o escolhido de Deus para salvar o mundo, para salvar você, para salvar a nossa história. Então, os irmãos de Jesus chegaram para ele e fizeram uma crítica a ele. Queriam ensinar Jesus, apesar de serem mais novos, ensinar Jesus como Jesus devia fazer. Então disseram, se você faz essas coisas que o povo diz que você faz, por que você não sobe para Jerusalém? Não vai lá no dia da festa para fazer as suas proezas? Porque não há ninguém que queira ficar famoso que fique escondido. São as palavras dos irmãos de Jesus para ele. E aí, verso 6, leia comigo. Veja no verso 5, nós temos aí a dica da primeira coisa que nós precisamos para conhecer Jesus. Tá? Mas eu quero ler o 6. Disse-lhes Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Jesus disse, ainda não é a hora de eu subir. Tanto é verdade, verso 7, ele está mostrando que pelo ódio que pessoas do mundo estavam nutrindo por ele, era uma das razões que ele não podia subir junto com seus irmãos, até para não colocar em risco a vida deles. Veja só o verso 7. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras, ou seja, as obras do mundo, são más. Subam vocês à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então ele também subiu em oculto. Por que nós temos essa narrativa? No verso 5 diz aí, você pode conferir, porque nem os irmãos de Jesus criam nele. Então, é uma coisa tão interessante isso, que os irmãos de Jesus não o conheciam. Eles presumiam ou que Jesus descobriu alguns segredos mágicos, ou que Jesus tinha alguns truques para enganar a multidão, mas eles não estavam acreditando que Jesus fosse profeta de Deus, mesmo tendo vivido e convivido com alguém que nunca pecou. Isso é um alerta para nós. Não basta conviver com Jesus, não basta respeitá-los, que eu tenho certeza que os irmãos de Jesus respeitavam a ele, mas nesse ponto eles não acreditavam que alguém que cresceu com eles, alguém que ajudou inclusive a educá-los, ensinou possivelmente a profissão que aprendeu com seu pai, de carpinteiro. Esse tão importante ser humano que estava com eles não podia ser o Messias. Então nós descobrimos que o primeiro elemento, queridos, para se conhecer Jesus, não é meramente conviver com ele ou descobrir fatos, assistir, você pode até assistir programa de televisão, acho que desde pequeno você vem ouvindo falar sobre Jesus, não é isso? Jesus é um personagem importante no Brasil. Então desde pequeno nós escutamos coisas sobre Jesus. Mas o primeiro requisito para conhecer Jesus é crer nele. Se os irmãos de Jesus tivessem crido nele, esse diálogo não teria acontecido. Eles saberiam que estavam diante do Rei dos Reis, apesar de ter crescido na Galiléia, de ter vivido numa cidade sem importância chamada Nazaré. Este é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Deus conosco. Eles estavam na presença do próprio Deus e não se davam conta. Por quê? O que eles sabiam do Messias era pelo que os outros falavam. O que eles sabiam de Jesus era uma lista de comentários que faziam sobre Jesus. Mas eles não criam em Jesus. O que é crer em Jesus? Para você saber se você crê. Se você for aí afora, as pessoas vão dizer, não, as religiões são só modos diferentes de servir a Deus, mas todas são boas. E a gente se depara com religião que mata pessoas que não fazem parte do seu grupo.
Nós cristãos, numa certa época da história, fizemos isso. Quantos judeus, quantos árabes, muçulmanos foram mortos pelos cristãos? Então é importante que você entenda que não é acreditar que Jesus exista. É você ir à presença dele e perguntar: quem o Senhor é? Eu quero crer, mas me mostra. Eu creio no Senhor, revela-te a mim. Porque o provérbio do mundo é baseado em Tomé: eu preciso primeiro ver para crer. A palavra do Senhor nos ensina que bem-aventurado aquele que não viu e creu. Então com Jesus tem que ser crer para ver. E os próprios irmãos de Jesus não acreditavam nas palavras deles. Então você pode achar que crê em Jesus porque você acredita que ele existiu. Que o seu vizinho é um crente em Jesus porque ele crê que Jesus existiu. Mas crer não é isso, queridos. Os irmãos de Jesus criam que ele existia? Tinham alguma dúvida que Jesus existisse? Muito mais do que você e eu, eles sabiam que Jesus existia. Satanás também crê que Jesus existe. Isso não é vantagem nenhuma. O que eu estou perguntando é se você crê nas coisas que Jesus disse. Porque se Jesus nos diz para jogarmos fora os ídolos, eu preciso jogar fora os ídolos. Jesus me diz para eu abandonar os meus vícios, eu preciso abandonar os meus vícios. Se Jesus me diz que eu tenho que nascer de novo, que eu tenho que esquecer as obras do passado, pedir perdão a Deus e começar uma vida para o louvor de Deus, esse é o melhor jeito de viver. Se eu creio que Jesus diz a verdade, eu ando com Ele. Todos nós acreditamos que Jesus existe, possivelmente, e que Jesus existiu. Eu quero saber se você crê naquilo que ele diz, porque se você não crê no que ele fala, isso é uma ofensa a ele. Você está desconfiando de Deus. Aliás, foi esse o pecado de Adão. Deus disse para ele: se você comer desse fruto, você vai morrer. O pecado de Adão não foi meramente comer do fruto, começa quando ele admite a possibilidade de Deus ter mentido para ele. Ele só come do fruto porque ele admite a possibilidade. Ele joga com algum tipo de estatística de que ele teria uma projeção, que ele teria uma chance de escapar se Deus estivesse mentindo, só que Deus nunca mente. Por isso é que Deus exige do cristão, não são obras, não é atos de justiça. Deus não quer que demos esmola meramente para ganharmos o reino do céu. Devemos fazer essas coisas por gratidão, por respeito, por crermos nele. As boas obras têm que ser resultado do que eu creio. Nenhum homem vai ser salvo pelas suas próprias obras, pelos seus méritos. O homem é salvo pela fé, porque esse foi o primeiro erro de Adão. E é o erro que os irmãos de Jesus estavam cometendo. Quero tranquilizar os irmãos que nós sabemos que pelo menos 2 deles se converteram. Talvez os 4, eu creio que os 4 converteram, tanto José quanto Simão. Mas você tem a carta de Tiago no seu Novo Testamento e você tem a carta de Judas, conhecidamente escrita pelos irmãos de Jesus, filhos de José e filhos de Maria. Tiago e Judas escreveram as cartas que você tem lá no fim do Novo Testamento. Como é que foi a conversão de Tiago? Nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é o que o apóstolo Paulo escreve no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Ele diz que Jesus ressuscitou, que ele foi morto, sim, mas que no 3º dia ele ressuscitou. E aí, quando Jesus ressuscita, ele aparece para mais de 500 irmãos, que diz Paulo, lá por volta do ano 50, depois de Cristo, ele diz: alguns já morreram, mas outros ainda, a maioria ainda está entre nós. Testemunhas que viram Jesus vivo depois que ele foi crucificado e sepultado. Mais de 500 irmãos. E aí, diz o apóstolo Paulo, em seguida ele apareceu a Tiago, seu irmão, e por último para mim, Paulo. Eu também vi Jesus, Paulo diz. Então vejam quantas pessoas viram Jesus ressurreto. Olha que coisa extraordinária. Mas os irmãos de Jesus não criam nele. Por isso não o conheciam.
Eu até posso dizer que Tiago se tornou um grande conhecedor de Jesus. Ele foi um dos líderes da igreja. Ele presidiu o concílio de Jerusalém. E esse respeito que tinham por ele, para presidir, era porque ele era irmão de Jesus. Ele é chamado de Tiago, irmão do Senhor. E mais à frente, Tiago, da mesma forma, escreve essa carta extraordinária. E exatamente o que precisamos entender. Sem crer é impossível ver. Você nunca verá, nunca conhecerá Jesus se você não crer nas suas palavras. Isso foi chamado por aquele grande filósofo, um dos maiores filósofos que já ouvimos falar, o filósofo cristão, chamado Francis Schaeffer, de análise pressuposicional. Para você analisar um texto da Bíblia, a primeira coisa que você tem que ter na sua mente é crer que é palavra de Deus. Sem crer, você vai ver um punhado de palavras que não farão sentido para você. Ele mesmo foi convertido, Dr. Schaeffer, quando ele estava lendo uma poesia agnóstica, porque ele era um filósofo agnóstico. Então ele lendo uma poesia de um poeta agnóstico e quase que como zombaria, como piada, começou a ler a Bíblia para comparar com aquele grande poeta. Ele diz, o livro do poeta agnóstico eu nunca terminei de ler, mas a Bíblia eu não sei quantas centenas de vezes eu já li. Porque ele simplesmente tomou essa medida. À medida que ele foi lendo, ele foi crendo. E crendo, ele abandonou o gnosticismo. E se tornou um dos melhores pastores, dos mais importantes do século XX. Ele faleceu em 1984, se não me engano. Dr. Francis Schaeffer. Um homem que não cria em nada e passou a crer em Jesus. Você só pode conhecer Jesus se crer nele. Duvidando dele, você está ofendendo o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que te deu a cama para você dormir, que põe comida no seu prato todo dia e você ainda se acha no direito de duvidar de Jesus? Pois você nunca vai conhecê-lo, ele vai se mostrar a quem ele quiser, ele sobe a Jerusalém em oculto, ele se revela a Tiago depois que ele ressuscita. Então não pense que você vai estabelecer os meios pelos quais você vai conhecer Jesus. Ele já estabeleceu o meio e o primeiro pré-requisito é crer. E é interessante que na multidão havia uma grande divisão. Alguns diziam, esse aí é bom. Esse é bom, não é como aqueles outros líderes fanáticos que apareceram. Esse é bom. E outros diziam, não, ele parece bom. Ele engana o povo. Deve ter alguma coisa por trás disso. Um homem simples desse, comum desse, seu Messias? Talvez fosse essa a discussão. Mas você vê nitidamente que esse é o ponto do apóstolo João aqui. A fé em Jesus. Muitos judeus procuravam por Jesus durante a festa. Eles foram à festa já preparados. Nós queremos ver Jesus, queremos ouvi-lo. Queremos ouvir os seus ensinos. E aí, havia muita murmuração entre as multidões e a respeito dizia, esse é bom, ele é bom. E outros, não, antes ele engana o povo. Mas ninguém falava nada sobre essa discussão, porque tinham medo dos judeus, sabiam que os judeus queriam matar Jesus. E aí você tem do verso 14 em diante, uma controvérsia muito séria entre a multidão. E Jesus vai nos dar um pré-requisito para que você creia, para que você o conheça. A fé é o primordial, mas ele dá mais um outro item. Aqui ele diz que os homens, na verdade, diziam que ele tinha demônio e que não criam nele, porque ele dava testemunho de si mesmo. Ele diz, quem me dá testemunho de mim é Deus. Mas alguns judeus estavam maravilhados. Verso 15, olha aí. Como sabe esse letras sem ter estudado? Então os grandes conhecedores iam aprender lá em Jerusalém, com os grandes mestres. Eles não sabiam de onde vinha tanto conhecimento da parte de Jesus, estavam maravilhados. Aí ele diz que vocês, na verdade, aqui verso 18, quem fala por si só, verso 17.
Se alguém quiser fazer a vontade dele, ou seja, do Pai, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então Jesus coloca aqui a questão da vontade. O que é preciso para o homem é que o homem abandone seus próprios planos para cumprir os planos de Deus. É isso que você precisa. Porque, na verdade, os irmãos de Jesus tinham projetos para suas próprias vidas. Eles imaginavam que sabiam até onde podiam chegar, tinham projetos, tinham ambições, eles queriam fazer sua vida. E talvez se você perguntasse o que você quer ser, cada um diria uma coisa. Aqui, possivelmente, cada um diz aonde quer chegar na sua vida. Mas Jesus diz, aquele que quer fazer a vontade do meu Pai, esse saberá se a minha doutrina procede dos homens, procede de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Então, se o primeiro fator é fé, a gente precisa crer. O segundo fator é querer fazer a vontade do Pai. Está na nossa vontade. Aqui no capítulo 8, ele diz aos judeus, vocês dizem que vocês seguem a Moisés. Se vocês seguissem a Moisés, vocês me seguiriam. Porque Moisés fala a meu respeito na lei. Mas Jesus diz uma frase, queridos, altamente significativa sobre o ser humano, que te ajudará a conhecer bem o ser humano. Jesus disse aos judeus assim, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. O problema está na vontade. Nós queremos realizar as nossas vontades. E quando os discípulos pediram, Senhor, nos ensina a orar, fala uma fórmula que a gente vai obter de Deus o que quiser. Talvez seja isso que alguém espere da oração. Como se ela fosse um amuleto. Como se o poder de Moisés estivesse no seu cajado. O poder de Moisés não estava no seu cajado, não era uma simpatia, não era um amuleto, não era uma vara de condão. O poder de Moisés era o Senhor. Se tomassem e destruíssem o cajado de Moisés, queridos, vocês acham que ele não libertaria o Egito? O povo de Israel do Egito? Evidente que sim. Então o poder é o Senhor. Nós temos essa mania de querer ver alguma coisa para crer nela. Houve certa época que os hebreus pegaram aquela serpente de bronze do deserto, que ficaram guardadas. Elas só foram levantadas para curar as pessoas que não creram no Senhor e que por isso foram castigadas. Então, para que as pessoas não morressem, fossem curadas, Deus mandou fazer serpente de bronze. Só que o povo passou a adorar essa serpente como se ela tivesse poder. Então o rei Ezequias se levanta e, sabendo que a lei de Deus proíbe adorar ídolos, e destrói completamente essa serpente de bronze, que, se não me engano, chamava Neustã. Ele destrói e não deixa pedaços, porque o povo deve adorar somente ao Senhor, não a ídolos. Por isso Deus não permite que você faça ídolos dele, nem de Jesus, para que não haja uma competição, para que eu não adore as obras das minhas mãos. Eu tenho que adorar o Senhor que faz todas as coisas. Então, é evidente que é preciso querer. E se não há essa vontade no seu coração, ore a Deus. Ele que opera em nós tanto querer quanto realizar. O poder é dele. Ele pode pôr no seu coração o desejo. Mas ele diz, se alguém quiser fazer a vontade do Pai, enquanto você quiser realizar os seus próprios planos, olhar para Jesus como uma ameaça, igreja, você está demonstrando que não crê. Há pessoas que dizem que creem, que são evangélicas, que cantam hinos evangélicos, cantam aquelas músicas que falam luz, cruz, Jesus, está lá todo mundo cantando aquelas coisas. Mas aí chega um amigo seu e diz, põe sua assinatura nesse papel aqui, nós vamos faturar 800 mil reais. E ele diz, isso é desonesto. Eu falei, daí, não tem ninguém vendo. Aquela pessoa põe assinatura, é porque ele não quer fazer a vontade do Pai. Aquele que se vende, aquele que se deixa ser comprado, não está preocupado com a vontade do Pai. Ele não crê que Deus vai derramar dos céus as bênçãos, que é Deus que nos mantém vivo, é Deus que mantém o seu emprego, é Deus quem te paga o seu salário.
Quem não crê nisso vai tentar pelos seus próprios meios. Se alguém não crê que Deus é o Senhor do Brasil e quiser ser presidente dessa nação, não para servir a Deus, ele vai procurar todos os meios escusos para mentir e enganar. Por isso a nossa política está tão corrompida, porque os homens não creem que Deus é que concede. Não buscam no Senhor essas coisas. Porque buscando no Senhor eu creio que eu não preciso me corromper, eu não preciso mentir, eu não preciso enganar as pessoas que estão à minha volta. Mente quem tem pecado para esconder. E aqui, então, na verdade, vocês não querem. Disse lá no capítulo 8. Aqui no capítulo 7 diz: qualquer homem que queira fazer a vontade do Pai, esse vai descobrir se essa doutrina que eu prego vem de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Era fácil acabar com a discussão da multidão, era só que todos quisessem fazer a vontade do Pai e todos crescem em Jesus. Então nós vemos o fator fé e o fator vontade. Mas nós temos um terceiro fator, queridos, importante para conhecer Jesus. Infelizmente não posso explorar todos os aspectos do texto, mas vejam só, eu queria que os irmãos observassem. Aí a partir do verso 37, aliás, do verso 25 em diante, alguns guardas são mandados para prender Jesus. E aí, Jesus começa a falar, Jesus começa a ensinar. Olha o que o verso 45 nos diz. Está lendo aí o 45 comigo? Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxeste? Eles foram mandados para prender Jesus e voltaram de mãos vazias. Verso 46, os homens respondem: jamais alguém falou como este homem. Isso aqui é extraordinário, queridos. Para conhecer Jesus é preciso ouvi-lo. Não conhecer o Jesus que os pregadores ensinam, que o pastor Josíder ensina meramente, ou Jesus dos filmes, que são projeção da impressão que os homens têm sobre Jesus. Você tem que ir pessoalmente nas Escrituras e ler. E se você disser para mim: pastor, mas eu não sei ler, ou eu leio muito mal, eu quero dizer, querido, busque-o. Eu conheci um senhor, que na época que eu conheci ele já tinha mais de 100 anos. Ele foi um jagunço, matador, a favor dos coronéis de Goiás. E ainda, lá nos anos 50, esse homem foi alcançado pelo Evangelho de Jesus, abandonou essa vida de crimes e de proteção e de muito dinheiro que os fazendeiros lhe davam. E esse homem passou a fundar igrejas cristãs evangélicas, a denominação dele, pelo interior de Goiás, ajudando o missionário e ele pessoalmente pregando. Então, quando me contaram essa história dele, que eu tive pessoalmente com ele pouco tempo antes dele morrer, e eu perguntei para esse irmão, falei: como que o senhor fazia para pregar, se o senhor não sabe ler? Ele já tinha mais de 100 anos. E ele disse para mim: abre a sua Bíblia em Atos capítulo 17, versículo tal. Eu abri. E ele já quase cego, né? E não ia adiantar porque ele não sabia ler. De frente para mim, ele recitou todo o sermão do apóstolo Paulo. Ele fala: eu tenho vários textos da Bíblia que eu pedia que as pessoas liam e eu ia gravando. Então, quando eu ia pregar, eu usava a minha memória. Não há obstáculo, querido, quando alguém quer fazer a vontade de Deus. Então, você quer fazer a vontade de Deus? Você crê que Jesus é o Senhor? Então, queridos, estamos diante de um fato de que ouvir Jesus é extremamente importante, é imprescindível. Nós escutamos tantas vozes na nossa cabeça, nós escutamos até as nossas próprias vozes dando desculpa, dizendo: o que você está fazendo não é tão errado. Jesus é bonzinho, ele vai te compreender. Não aceite esse tipo de coisa. Ouça Jesus. Leia a sua palavra.
Queridos, o Salmo 119 não deixa margem para que você pensar. Lá no verso 4, Salmo 119 diz: Tu nos desses os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. À risca. Então não é o mundo que vai ensinar como eu vou viver o meu cristianismo. Eu vou ouvir dos próprios lábios de Jesus. Quando eu leio as Escrituras, quando eu oro pedindo iluminação, Ele não me deixa órfão. Ele não me deixa abandonado. Todos que buscam o Senhor encontrarão. Não é verdade? Qual o obstáculo que te impedirá de se agarrar a Deus? O profeta nos diz: Me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. O obstáculo para se crer em Jesus como Ele é, não está no Evangelho, não está no que Jesus fez, não está nos ensinos. O obstáculo está aqui dentro de nós, porque queremos ser reis da nossa vida. Não tem lugar para Jesus. Mas se você crer, se você quiser fazer a vontade do Pai e não a sua, se você ouvir Jesus, eu tenho absoluta certeza que você vai conhecê-lo melhor do que os irmãos de Jesus conheciam naquela época. Quem não crê em Jesus não o conhece. Quem quer fazer a sua própria vontade não o conhecerá. Quem não ouvi-lo não pode ser contado como crente no Senhor Jesus. Tire essas vozes todas, a voz mais importante daquele que é o mais silencioso de todos. Eu cheguei numa casa de uma professora minha, tinha essa plaquinha lá. Fui fazer uma prova com ela, e a professora Elisa Pierre dizia assim: não há ninguém que fale mais alto nessa casa do que aquele que está em silêncio. E não há ninguém mais importante do que o Senhor Jesus. Essa é a voz que tem que falar no seu coração, no seu dia, te dirigir, guiar os seus passos. Se você não ouvi-lo, você nunca vai conhecê-lo. E foi isso que foi interessante nesse caso, queridos. A Bíblia diz isso. Aqueles guardas foram mandados como inimigos para prender Jesus. Eles tinham a obrigação de seguir as ordens do Sinédrio. Eles eram a polícia do Sinédrio. Eles eram treinados para aquilo. Não era um bando de incompetentes, era gente treinada para obedecer e para fazer a vontade do Sinédrio. Pois essa polícia do Sinédrio chega, escuta Jesus falando. Talvez alguém dê a ideia, vamos esperar um pouquinho para a gente certificar que ele é o Jesus mesmo. E Jesus falando, eu fico imaginando Jesus falando, aqueles homens com a lança encostada no chão e o queixo, ouvindo e maravilhados com as palavras de Jesus. Eles voltam para os seus superiores com as mãos vazias. E eles perguntam, cadê o homem que vocês foram buscar? E eles disseram, não, nós não pudemos prendê-lo. Por que não? A resposta foi simples, ninguém jamais falou como ele. Não há ninguém mais importante na sua vida do que Jesus. Nem seus filhos, nem seus pais, nem seu marido, nem sua esposa. Não há ninguém mais importante na sua história do que Jesus. Que mesmo sabendo que somos pecadores, me diga você, por que esse Jesus não largou tudo para trás? Ele prestes a receber os pecados do homem. Não pense que Jesus tinha medo da morte. Jesus não tinha, ele veio para isso. Quando Jesus soa como sangue, é porque ele vai receber os pecados. Os meus pecados já eram suficientes para ele ter pavor, que ele nunca pecou. Mas ser derramado sobre Cristo todos os nossos pecados. Aí você sabe o que aconteceu, queridos? Ele volta da oração, os seus discípulos estão dormindo. 3 vezes ele volta. Os discípulos não aguentaram o sono e dormiram. Ele podia muito bem ter deixado, voltado para o céu. Esse povo não merece. Por que é que Jesus, mesmo com essa ingratidão, essa falta de companheirismo dos discípulos, Judas tendo vendido,
Pedro tendo negado, por que é que Jesus continuou até a crucificação, queridos? Claro que uma das explicações é que ele fazia a vontade de Deus e Deus queria nos salvar. Mas há uma outra explicação, que ele pensou em você naquela noite. Quando ele orava, diz o escritor aos Hebreus, que ele não levou em conta todo o vexame que ele passaria, toda a humilhação, toda a tortura que ele sofreu. Ele não fez caso por causa da alegria que lhe estava proposta. A alegria que estava proposta era a sua salvação, a sua vida eterna. Então creia nas palavras de Jesus. Não é crer que ele existiu. Não é crer parcialmente, é crer absolutamente na sua palavra. Busque fazer a vontade do Pai. E ouça Jesus. Aí você vai entender por que ele é tão importante. Pelo menos parte da sua importância. Porque a importância dele é tão grande que transcende o que a mente humana pode abrigar. Vamos orar agora?